Seguindo então, vamos lá. O usuário, como eu falei, vai ser o e-mail ou o CPF, tá? Que ele vai poder utilizar para poder fazer o acesso aqui dentro do sistema. Então eu vou salvar esse usuário como varchar, e aqui nós vamos colocar um tamanho de até 50 caracteres, que como pode ser um e-mail, eu vou deixar um pouquinho maior. A senha, eu também vou utilizar um varchar, tá? Ela não vai passar aqui de 20 caracteres. A senha criptografada, ela tem que ser um pouquinho maior, porque quando você faz a criptografia, ele aumenta a quantidade de caracteres aqui daquele campo, tá? Então eu vou deixar em 150 e daqui a pouco eu falo para vocês quanto a essa questão da criptografia. O nível para esse sistema eu já sei que são 3. Nós vamos ter o administrador, o professor e o aluno. Então não precisa passar de 20 caracteres. Se você quiser fazer mais níveis, tá? Como por exemplo um financeiro aí que é um tesoureiro para poder gerenciar a parte aqui de vendas ou algo do tipo do portal, caso seja um portal muito grande, pode também adicionar outros depois, ok? Mas aí, né, nunca vai passar de 20 caracteres aqui, ó, esse nome do nível. E nem é interessante que ele passe mesmo, porque depois nós vamos ter que fazer uma verificação para saber qual é o nível e assim redirecioná-lo para o painel correto. Aqui nós teremos o campo de foto. A foto grava todo o caminho da imagem, então ela precisa ser também varchar, tá? Tudo isso aqui é para texto. E você pode colocar aqui até 100 caracteres é o suficiente para guardar esse caminho. E aqui o ID da pessoa. Ué, mas o que é isso de ID pessoa? Né? Vamos supor que eu salve um aluno, tá? Esse aluno ele vai ter uma tabela com os dados do aluno, na tabela alunos, beleza. Só que quando eu fizer a inserção de um aluno, esse ID pessoa que eu tenho aqui vai guardar o ID daquele aluno, da tabela de aluno. Então vamos supor que eu estou salvando o aluno de ID 5. Ele vai criar um usuário com esse ID, com esse aluno, né, que tem o ID 5, e aqui, ó, ele vai colocar o ID de número 5. Aí ele vai colocar as informações dele, o nome, o CPF, o usuário, a senha, tá? Todos os dados que eu tenho aqui. Esse CPF, agora eu acabei de lembrar, ele não pode ser obrigatório, porque quando esse aluno se cadastrar, ele no início não vai ser obrigado a passar CPF. Só depois, quando ele preencher as suas informações no painel de aluno, é que ele vai ter essa possibilidade do CPF, ok? Porque assim você nem obriga ele a colocar um CPF para se cadastrar. Isso, né, eu estou fazendo dessa forma. Eu não quero obrigar ele a colocar esse documento aqui na hora que ele for se cadastrar, tá? Que não vai ser só um CPF, pode ser qualquer documento que ele queira inserir para que depois eu possa recuperar esse documento no certificado para que ele tenha uma credibilidade maior. Então isso eu vou explicar para o aluno que é importante que ele passe essa informação por isso, mas se ele optar por não passar, não vou cobrar essa informação dele. No mais aqui, as outras informações serão preenchidas. Então, quando eu cadastrar um aluno, automaticamente será relacionado a ele um usuário. E é aqui que eu vou colocar aquele identificador dele, porque ele também vai ter um ID. Se é o primeiro aluno que eu estou salvando, é 1. Se é o segundo, é 2. Então, eu vou colocar aqui. Este campo, mais para frente vocês vão entender ele, tá? Porque quando eu mudar o aluno que tem o ID 5, eu vou saber que, vamos supor que eu mudei o nome dele, eu tenho também que vir aqui no usuário, que é o usuário que pertence a ele, e trocar aquele nome. Porque na tabela de usuário o nome dele vai ficar de um jeito e na tabela de aluno de outro, eu não posso deixar dessa forma. Então, para me garantir e me resguardar disso, eu vou utilizar esse campo ID. Mas não poderia ser utilizado o CPF? E se foi uma alteração no CPF mesmo? E se ele nem colocou o CPF? Tá? Então eu tenho que pensar nisso. Mas depois eu explico um pouco melhor essa informação na prática. Então tem muita coisa que para quem é iniciante vai entender mesmo na prática. Aqui o campo foto. Né? Eu criei 2 vezes o campo foto? Agora que eu reparei isso. Deixa eu ver aqui, ó, depois de nível, eu tenho... não, eu coloquei errado, aqui é o campo ativo, ó, aqui é o campo ativo, para poder determinar se ele está ativo ou não, tá? Às vezes tem um aluno que você queira, ou um professor que você queira inativar para que ele não consiga fazer acesso na plataforma, então tudo isso você pode colocar aqui e definir isso. Aqui vai ser um varchar que vai escrever sim ou não, então vou colocar aqui, ó, 5 caracteres, está ótimo para ele. Ok? Esse inteiro aqui não existe isso, ó. Isso aqui é só um exemplo que eu estava dando, que ele vai salvar, tá? Número inteiro você não precisa passar valores, é só um exemplo que eu falei que o campo receberia
o número 5, que corresponde ao ID do aluno 5. Tendo colocado esses campos, aí nós vamos então na próxima aula finalizar, tá criando essa tabela aqui, ó. E aí eu vou ensinar também vocês alterarem um campo, vou ensinar você a manipular de forma básica essa tabela, tá? E vou explicar uma coisa no CPF, o porquê eu coloquei o varchar, sendo que o CPF, na teoria, ele receberia números.